Caros alunos e alunas, boa tarde, bom dia, boa noite, não sei a que horas vocês assistirão essa gravação, mas hoje nós vamos falar sobre os fascismos, os movimentos, não é isso? E os casos. Hoje nós começaremos a tratar dos casos principais: Alemanha, Itália, ou para começar cronologicamente, Itália, Alemanha, Portugal e Espanha. Talvez eu tenha que dividir esse vídeo aqui em dois, mas de qualquer maneira, nosso tema são os fascismos. Tá? Vamos começar? Né? Logo, vou dividir a tela aqui com vocês. Desculpem, tenho que voltar. Faltou uma coisa. Tá? Apresentar a tela inteira, vou compartilhar a minha tela. Tá? E a partir de agora, vocês passam, não é isso? A ver aqui a tela. Dentro daquele tema, né, da crise de 29, não é isso? Nós tínhamos falado das saídas democráticas e das saídas totalitárias para a crise. Nesse sentido, nós vimos uma das saídas democráticas, o New Deal americano, significa a saída democrática, a preservação das práticas da democracia liberal, certo? Mas, ao mesmo tempo, uma certa intervenção do Estado na economia. No caso, falamos também do Estado do bem-estar social só de passagem, lembrando que esse modelo que começa na Escandinávia no final dos anos 30, só vai ganhar força na Europa Ocidental após a Segunda Guerra Mundial. E a saída totalitária, os fascismos são a grande corrente. Totalitária porque o projeto fascista ele não é apenas de intervenção do Estado na economia, é também uma intervenção do Estado em todos os campos da vida social. Tá? Vamos começar falando, né, das diferenças entre o fascismo como movimento e o fascismo regime. A diferença é inicialmente básica, ou seja, o fascismo regime é quando um movimento fascista chega ao poder. Então, por exemplo, nós vamos estudar a história do Brasil. Né? A ação integralista brasileira foi um movimento de tipo fascista no Brasil, fundado em 1932, mas nunca chegou ao poder. Então, nós nunca tivemos no Brasil um regime fascista comandado pelos integralistas. Logo, tá? Essa diferença entre o fascismo movimento e o fascismo regime não aconteceu aqui no Brasil. Tá? Mas, por exemplo, onde o fascismo chegou ao poder, os movimentos fascistas chegaram ao poder, Itália, Alemanha, tudo bem, o caso alemão é o mais clássico em relação a isso, é que o fascismo, no seu programa como movimento, antes da tomada do poder, ele se afirma uma terceira via. Significa nem capitalista, nem socialista. Essa é a forma como ele se apresenta. Não se iludam com o nome, não é isso? Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, que era o nome do nazismo. Tudo bem? Muito mais importante que o socialismo é o nacional. O socialismo entra aí como contraposição, como crítica ao capitalismo liberal. É isso que é importante. Os programas do Partido Fascista, que se apresentam como terceira via, é porque eles defendem, ou tentam propor a defender, o pequeno capital, tá certo? O capital que estaria sendo, os setores da sociedade, uma classe média, que estaria sendo imprensada entre o liberalismo do grande capital, que só beneficiava os ricos, os poderosos, a grande burguesia industrial, financeira, tudo bem? E, do outro lado, pelo socialismo, que seria, né, contra a propriedade privada, que acabaria com as liberdades, etc. e tal. Então, nesse movimento de se apresentar como terceira via, ele afirma, tá certo, que não só combate o comunismo, o socialismo, como também combate o grande capital. A questão é quando o fascismo chega ao poder. Porque quando ele chega ao poder, ele sabe que precisa contar com o apoio do grande capital.
faz uma aliança com ele. Aliás, enquanto movimento, ele é financiado por grandes setores capitalistas, tanto na Itália quanto na Alemanha. Isso é muito claro. Os financiadores do partido de Hitler, os financiadores do partido de Mussolini, e nós vamos explicar o porquê, tá? São também as grandes empresas, os grandes grupos econômico-financeiros. O medo do comunismo fala alto nessa questão. O que nós temos que lembrar sempre é que essa conjuntura do entre-guerras é a conjuntura em que o Estado liberal está sendo duramente atacado. Está sendo atacado, tá, pelos comunistas, que atacam não apenas o aspecto liberal desse sistema, mas atacam o sistema capitalista, a propriedade privada, tudo bem? Enquanto que os fascismos, eles criticam o liberalismo e atacam duramente o liberalismo, mas, ao mesmo tempo, tá certo? Eles precisam do capital, eles defendem a propriedade privada, e para poder formar um governo forte, um Estado forte, eles precisam do apoio desses setores da sociedade. Tudo bem? Vamos estudar agora as características principais dos fascismos. Tá? Primeiro, o Estado total ou totalitarismo, o Estado que tenta organizar todos os campos da vida social. Tudo bem? Então, sindicatos, escola, né? Todas as atividades passam pelo Estado. Mussolini tinha uma frase famosa: nada existe fora do Estado. Bem? E esse Estado que controla. Então, nas escolas, os professores têm que se atentar para ensinar de acordo com os princípios fascistas. Os sindicatos serão agora considerados órgãos de colaboração de classe. Já vamos explicar porque o fascismo é ultranacionalista, está aqui embaixo. Ele defende o nacionalismo extremado. Na posição ideológica do nacionalismo, quem defende que entre capital e trabalho existe conflito, os comunistas, os socialistas, tudo bem, é contra a nação. Portanto, capital e trabalho, eles devem se unir para construir uma nação forte. E qual é o elemento que, controlando o capital e trabalho no sentido de controlar a organização desses grupos, tudo bem, de ser não apenas um mediador, mas um direcionador da atuação desses grupos, tá certo? É o Estado. Então, o Estado é que organiza os sindicatos. Os sindicatos são os sindicatos atrelados ao Estado. É um modelo que na Itália chamou-se corporativismo sindical e que, no Brasil, Getúlio Vargas, na década de 30, vai adotar esse modelo de organização sindical aqui no país. Tudo bem? Se ele é totalitário, portanto, ele não entende que deve existir a divisão dos poderes, executivo, legislativo, judiciário. O executivo é o poder forte, tudo bem? O legislativo será completamente subordinado ao executivo, a partir da questão do sistema de partido único, tudo bem? Só pode existir um partido, logo, Partido Nacional Fascista, o Partido Nazista Alemão, Partido Nacional Fascista Italiano, tudo bem? Sendo partidos únicos, estão ligados diretamente ao executivo, cujos líderes são os líderes desses respectivos partidos. Se ele é antiliberal, ele também é antidemocrático. A imprensa está controlada, os meios de comunicação estão sob controle do Estado, uma censura férrea, existe uma polícia política que utiliza fortemente da violência contra os adversários políticos, tudo bem? Chegando no limite ao assassinato, mas a prisão, exílio, torturas e tudo mais, tá certo? O fascista não convive com o diferente, essa que é a grande questão. Ele tem uma verdade única. A verdade para o fascista, ela é única, e é a verdade fascista. O anticomunismo, o antissocialismo, porque são internacionalistas, são antinacionalistas, porque defendem o fim da propriedade privada e porque querem destruir um mundo de valores que o fascismo defende. Tá? O culto ao líder, ou Führerprinzip em alemão,
é a ideia de que o líder é a figura central e que ele é o elaborador e detentor da verdade. Então, se existe um partido, na verdade, esse partido está subordinado ao líder. Na verdade, é o seguinte, tá? Nós vamos explicar quando explicarmos o irracionalismo. Tudo bem? O líder, a ordem dele não é para ser discutida, ela tem que ser simplesmente implementada e o partido é a correia de transmissão desse fato. Intensa utilização e controle dos meios de comunicação de massa, é a propaganda de massa, fundamental. Goebbels, na Alemanha, né, ministro da propaganda, é fundamental para as campanhas eleitorais do Partido Nazista antes da tomada do poder e depois para garantir que a massa alemã, a população alemã, receba apenas as visões que o partido e o governo, no caso agora o governo de Hitler, não é isso? Queiram que ela tenha acesso. Os alemães, na sua grande maioria, não tinham outra forma de acesso à realidade que não dos meios de comunicação controlados pelo Estado. Tem um trecho de um artigo de um italiano intelectual já falecido, chamado Umberto Eco, que conta que um dos dias mais estranhos da vida dele foi quando a mãe dele, que normalmente fazia o mesmo pedido, não é isso? Pediu que ele fosse à banca de jornal comprar os jornais. Tá? Só que ele não sabia, no dia anterior, Mussolini tinha caído, o governo Mussolini tinha sido derrubado. Tá? Isso em 1943. Então, ele diz que foi estranho porque ele chegou na banca e viu vários jornais diferentes com manchetes diferentes. Então, para ele, isso era um choque, porque até então havia uma verdade única e todos os meios de comunicação passavam a mesma verdade. A outra coisa é que, nessa propaganda, as grandes cerimônias públicas, né, eram fundamentais para mostrar a unidade, a força do movimento. Certo? Quando a gente trabalhar os casos específicos, vai ficar mais claro. Tá? O nacionalismo extremado nós já falamos, o expansionismo territorial, então, o Império Romano, que Mussolini buscava reviver, tá certo? Controlar o Mediterrâneo, que era o projeto expansionista italiano. Para isso, reparem, as forças armadas são fundamentais, então, uma grande despesa feita pelo orçamento de Estado dos países fascistas é com as forças armadas, com a indústria bélica. Para os alemães, a política do Lebensraum, ou seja, a busca do espaço vital defendida pelos nazistas, e o espaço vital significava a conquista de territórios. Então, nós vamos ver que a guerra é uma decorrência desses regimes. Tá? E o irracionalismo, que é a visão, digamos, filosófica por trás dos fascismos. O que é o irracionalismo? É uma corrente filosófica que, contestando, né, o racionalismo iluminista, da Revolução Científica e do Iluminismo, tá, defende que o homem não é apenas razão, que a compreensão do mundo e a vivência humana deve valorizar as emoções. Então, é nesse sentido, tá, que o fascismo constrói todo um arcabouço, né, de controle dos indivíduos. O problema é que, para o fascismo, o indivíduo ele é um problema. Porque o indivíduo é um ser que é capaz de pensar, que é capaz de refletir. E se ele pensar e refletir, ele pode chegar a uma situação de discordar das ideias propostas pelo fascismo. Lembre-se que o lema do fascismo italiano era crer, obedecer, combater. Logo, o que eu não posso fazer? Eu não posso pensar. Porque se eu pensar, eu posso não crer. E a partir daí, certo? Todo o projeto vai por água abaixo. Então, eu tenho que transformar o indivíduo em membro de uma massa. A massa é aquele grupo de indivíduos que segue o líder, que segue a manada. E, portanto, tá, a massa deve ser organizada pelo partido, que é único. O partido cria, então, uma série de instituições para controlar esses indivíduos que agora são massa. Tá certo? Esse partido controla o Estado
e o Estado tem um governante, que é o líder do partido. Pronto, formou-se a cadeia de comando, tá certo? O único que pode, metaforicamente, pensar, tá certo? É o líder do partido. E quando ele pensa e decide, ele dá as ordens. E essas ordens têm que ser cumpridas pelo Estado, pelo partido, tá certo? Pela massa e pelos indivíduos. Perfeito? Tá. Pergunto, é um projeto anticapitalista? Não. Ele é um projeto de defesa do capitalismo no meio da crise, do processo da crise do Estado liberal. Tudo bem? Essa é a questão inicial que nós queríamos trabalhar, as características do sistema, do regime, perdão, fascista, do movimento fascista. Vou apresentar, então, agora, né, os nossos casos, tá? Pelo menos os casos italiano e alemão. Vamos ver se a gente consegue aqui. Senão, a gente transforma também num outro trecho de aula. Tá? Nós tivemos, para os vestibulares, 4 regimes fascistas nesse momento na Europa. O italiano, o alemão, o português e o espanhol. Tá? Eu, particularmente, mas essa visão você vai desconsiderar, acho que os regimes espanhol e português não eram exatamente regimes fascistas, eram regimes autoritários com características fascistas, mas essa minha opinião não tem nenhuma importância, tudo bem? O que tem importância é para o vestibular. Então você vai considerar o fascismo italiano, o nazismo alemão, o salazarismo português e o franquismo ou falangismo espanhol são os 4 regimes que se sustentaram na Europa dos anos 20, 30, 40 e, no caso, até a década de 70. Isso é uma consideração porque, no caso italiano, o fascismo esteve no poder de 22 a 43, então já chama atenção. O fascismo não foi uma resposta à crise de 29, porque o primeiro país que se teve um regime fascista foi a Itália em 22, antes da crise de 29. Tá? O nazismo alemão, né, ele chegou ao poder em 33 e foi extinto em 45, ao final da Segunda Guerra Mundial, com a derrota alemã. Tá? O fascismo português chegou ao poder em 32, perdão, mas só terminou em 74 com a Revolução dos Cravos em Portugal, que fez a volta do sistema democrático em Portugal. E o franquismo espanhol assumiu o poder em 39, depois de uma vitória civil, que nós vamos explicar, tá certo? E deixou de existir em 75, com a morte do ditador Francisco Franco e com a transição para um sistema democrático, uma monarquia constitucional democrática que passou a vigorar na Espanha posteriormente à morte de Franco. Tudo bem? É interessante porque os 2 fascismos mais importantes, o italiano e o alemão, duraram menos tempo, até a guerra, até a Segunda Guerra Mundial. Enquanto que os 2 fascismos, que alguns chamam de fascismos menores, tudo bem? Eles duraram até a década de 70. Razões, tudo bem? Dessa duração mais longa. Primeiro, ficaram neutros durante a Segunda Guerra Mundial, não participaram da Segunda Guerra Mundial, e depois, porque com o final da guerra, com o início da Guerra Fria, o fato deles serem anticomunistas, tá certo? Se tornou mais importante do que o fato de serem regimes autoritários ou totalitários, fascistas, segundo os vestibulares. Então, o governo norte-americano, né, manteve vínculos com esses 2 governos, português e espanhol, mesmo que sob regimes ditatoriais, até a década de 70, meados da década de 70, quando eles foram, então, trocados por regimes democráticos. Tá? Vamos ver. E da questão italiana, tá certo? Eu vou também trabalhar a questão alemã e as outras questões, mas principalmente alemã e italiana meio que num bloco. Tá? O fascismo é uma resposta à crise da sociedade liberal pós-Primeira Guerra, já vimos, e de um medo, o medo da radicalização política e social, com a formação dos partidos comunistas, a partir da Terceira Internacional, que nós já estudamos,
tudo bem? Então, na Itália foi fundado um partido comunista, assim como na Alemanha. Esses partidos comunistas da Itália e Alemanha buscaram, no imediato pós-guerra, a via revolucionária, a revolução para a tomada do poder. Os grupos nacionalistas mais radicalizados, que vão se aproximar fortemente do fascismo, eles defendiam a tese que o governo liberal italiano tinha fracassado nas negociações de Paris, quando terminou a Primeira Guerra Mundial, porque a Itália entrara na guerra sob a promessa de receber uma série de territórios e não recebeu todos os territórios que tinham sido prometidos. Logo surgiu a tese entre esses nacionalistas italianos da vitória mutilada, isto é, nós ganhamos a guerra, mas os vencedores liberais, Reino Unido, França, Estados Unidos, nos roubaram parte dessa vitória, porque nem todos os territórios nos foram entregues, certo? Esse mito da vitória mutilada coloca também esses grupos radicais nacionalistas contra o governo liberal italiano, que, repito, teria sido fraco diante dessa questão e teria cedido às potências França, Inglaterra e Estados Unidos. Tudo bem? Mas reparem, está vendo aqui, né, o biênio rosso, o biênio vermelho, os 2 anos de conflagração, principalmente no norte da Itália, de quase revolução social, com a formação dos conselhos de fábrica soviets na Itália, tudo bem? Alertou os industriais italianos e o grande capital italiano de que o Estado não conseguia, o Estado liberal não conseguia botar fim a essa agitação, tanto na cidade quanto no campo, quando camponeses, né, invadiam terras de proprietários rurais, normalmente latifundiários, muitas vezes absenteístas, na tentativa de fazer uma revolução agrária, certo? Então, a agitação na Itália era gigantesca. A elite burguesa com receio, as classes médias com receio, o que o comunismo vai trazer, olha o que aconteceu na Rússia, tudo bem? Essa elite italiana entende que o fascismo, com a sua postura agressiva, de formação dos fasci di combattimento, ou seja, de milícias que invadiam sedes de sindicatos, que lutavam com os operários em greve no norte da Itália, que reprimiam, né, os camponeses que invadiam terras, era o único movimento, o fascismo, capaz de conter a Revolução Comunista. E Mussolini, que é o líder fascista, aproveita essa situação e faz um episódio que para muitos era uma farsa, ou foi uma farsa, a Marcha sobre Roma. Ele convoca dezenas de milhares de fascistas com as suas camisas pretas para irem a Roma, para marcharem pelas principais avenidas da cidade para mostrar a força do movimento. Diante disso, o rei Vítor Emanuel, claro, né, pressionado também por setores da elite política e da elite econômica italiana, a elite política liberal, inclusive, que afirmava que tinha condições de controlar Mussolini no poder, tudo bem? Após a marcha sobre Roma, o rei nomeou Mussolini presidente do Conselho de Ministros, primeiro-ministro. Ele então passou a formar o governo, tudo bem? Já chama a atenção. O fascismo chegou ao poder na Itália e na Alemanha pela via legal e não por um golpe de Estado, tudo bem? Cumpriram-se as regras constitucionais. No caso italiano, o rei nomeou Mussolini, como dizia a Constituição, o presidente do Conselho de Ministros. Ele assume, os ministros fascistas são poucos, em pequeno número, mas controlam, então é um governo no início de coalizão, com partidos, né, à direita e o Partido Liberal, certo? Mas os postos ocupados pelos ministros fascistas são postos fundamentais para o projeto do Mussolini, o Ministério do Interior, que controla a polícia, as Forças Armadas, o Exército. Então, a partir daí, ele começa toda uma perseguição aos seus adversários, principalmente comunistas e socialistas. Coloca na ilegalidade o Partido Comunista. Tá? Numa eleição em 1924, os socialistas
italianos ainda conseguem eleger alguns representantes, um deles, tá certo? Um deputado chamado Matteotti, sobe à tribuna, tudo bem, e faz uma denúncia de fraude nas eleições. Ele é assassinado no dia seguinte, tudo bem, começa um inquérito, e Mussolini, em 1925, assume que ele foi realmente assassinado e que tinha que realmente, como inimigo do Estado, ter sofrido essa consequência, e ele, então, em 25, impõe as chamadas leis fascistíssimas, que significa o fim das liberdades públicas civis na Itália. É o regime de partido único, é o regime em que, né, o governo tem o total controle sobre os meios de comunicação, organiza os sindicatos sobre o modelo corporativista, baseado na Carta del Lavoro, tudo bem? A busca de uma economia autárquica significa de uma economia que produza todas as necessidades para a sociedade italiana, ou seja, uma economia que não ficasse dependente de importar nenhum tipo de produto. Tudo bem? Mussolini segue esse caminho, tudo bem? A Itália faz um caminho próprio, é muito elogiado, né? Alguns líderes ingleses chegaram, inclusive, a dizer que pena que aqui na Inglaterra, onde tinha muitas greves, muita agitação, na França também, nós não temos um Mussolini para botar ordem na casa, tá certo? Mussolini cria um sistema na Itália onde, aparentemente, as coisas funcionam, os serviços funcionam, sob a vigilância do Estado. Alguns, inclusive, são órgãos estatais. Foi criado a ENI para a parte de energia, gás, petróleo, etc. Outros órgãos estatais foram criados para administrar, para direcionar a economia, mas os grupos privados, Pirelli, Fiat, etc., seguiam existindo com liberdade, desde que aceitassem, e eles aceitavam, o projeto do Estado fascista para a economia. A grande virada de Mussolini vai ser com a aproximação à Alemanha nazista a partir de 36, com a assinatura do Pacto, 37, perdão, com a assinatura do Pacto Anticomintern. Aqui depois eu vou mudar essa ordem aqui, porque cronologicamente o Pacto Anticomintern, Japão, Alemanha e Itália, Anticomintern é anti-internacional comunista, é um pacto anticomunista, portanto, tudo bem? Ele é o início da aproximação efetiva com a Alemanha nazista, o que levou a Itália, a partir de 38, a aplicar uma legislação antijudaica, antissemita, expulsando os professores judeus das universidades, proibindo, né, profissionais de várias áreas judeus continuarem atuando no campo do direito, no campo da medicina, tá? Coisa que antes não existia, porque o antissemitismo era uma característica do nazismo alemão e não do fascismo italiano. Tá? Aqui, imagens, né? O Partido Nacional Fascista, o seu símbolo. Esse símbolo é um símbolo que vem da Roma, do Império Romano, é o fascio dei litori. Fascio significa feixe, tá certo? Os litores eram os encarregados de manter a ordem nas cidades do Império Romano. Tudo bem? E repare que o machado digamos, a forma que ele pode usar, é o símbolo de que ele pode usar a força. Tudo bem? Feixe, unidade. O machado, a possibilidade da força que está nas mãos do representante do Estado. Aqui, a ideia de que você vai organizar a sociedade, tá? Desde pequenininho. Então, esses aqui são os balilas. Tá? São crianças italianas que na escola, de manhã cedo, frequentavam as aulas e, na parte da tarde, eles vestiam o uniforme de fascistas, de fascistinhas, se você preferir, tá? E aprendiam os hinos, marchavam, de acordo com a idade, já usavam essas armas, né, que são armas de chumbinho, tudo bem, armas de tiro de ar comprimido, mas já para treinar, porque dizia Mussolini que eles precisavam estar prontos para a guerra quando fossem chamados para tal. Então, desde a criança, você tinha a organização fascista, os balilas,
depois você passava para a organização juvenil do Partido Fascista, até que finalmente você chegava à organização adulta. As mulheres também, as meninas e mulheres também tinham as suas próprias organizações. Se para os meninos a ideia era aprender a combater, aprender a lutar, estar com o corpo preparado, para as mulheres, estar com o corpo preparado para gerar filhos. E de preferência, dizia Mussolini, filhos homens, para poderem servir melhor à pátria. Vocês vão vendo aí todo um conjunto de ideias, de ideologia que completa o quadro do que seria o fascismo. Assim, aqui uma cartilha, né, que era passada para as crianças, que diz assim: Benito Mussolini ama muito as crianças. As crianças da Itália amam muito o Duce. Duce, o condutor, era o título do Mussolini. Se Hitler era o Führer, Mussolini era o Duce. Viva o Duce! E a criancinha de camisa preta já fazendo a saudação, e a saudação fascista, a Noi, era o grito de guerra. E aqui, crianças italianas, todas as manhãs, elevem um pensamento ao céu pelo Duce. E o pensamento deveria ser uma oração. Ó bom Deus, abençoe o nosso Duce, agora e sempre, defendei-o do mal e o ajuda em sua ópera, agora e sempre, em sua obra, perdão, agora e sempre, pela paz da Itália e do mundo, abençoa o nosso Duce, ó bom Deus. Tudo bem? E aqui, né, uma historinha. O diretor distribuiu as carteirinhas aos balilas, a carteirinha para dizer que ele é membro dessa organização, e disse: sejam bons, respeitosos, obedientes, façam sempre o vosso dever. Agora vocês são soldadinhos do Duce. E um grito de guerra por Benito Mussolini. Eia, lá, lá, as crianças da Itália são todas balilas. Então, voltamos. É a ideia da organização da sociedade desde pequeno. Tá? De modo que essas crianças só têm uma informação, é a informação vinda pela visão fascista. Tá? Aqui Mussolini, se eu não estou enganado, em Piazza Venezia, fazendo os seus discursos, e a massa aplaudindo, é a ideia da massa, tudo bem? Que simplesmente, diante do que ele fala, aplaude sem nenhum tipo de reflexão. Tá? Com isso, nós vamos encerrar essa nossa aula. Então, na próxima aula, nós falaremos do nazismo alemão e, se for possível, dentro do tempo programado, os demais casos. Tá bom? Espero que tenha sido útil e nos encontraremos brevemente.